ajude, pelo menos aqui no retorno, se lá os irmãos estão ouvindo bem, só me favoreça aqui para que eu não venha forçar muito. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos de número 8. Vamos ler Salmo de número 8. E nós vamos ler o verso de número 3, 4 e o 5. Salmo de número 8, versos de número 3, 4 e o 5. Diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que se lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Amém. Eu quero apenas, neste salmo, meditar no verso de número 4. Eu não vou falar muito, mas no verso do número 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse é um salmo de Davi, dentre os 150 salmos do livro. Praticamente 50% é de autoria, ou pelo menos dedicado à autoria do grande rei Davi. Outros salmos são de autorias, alguns anônimos, outros, temos salmos de Salomão, temos salmos de Moisés, salmos de Coré ou Corá, ou os filhos de Coré, e alguns salmos que nós não temos o autor definido, mas que estão dentro dos salmos inspirados, que nos trazem lições extraordinárias. E neste salmo de número 8, é um salmo de Davi, do qual ele faz menção, e é conhecido também como outros salmos, um dos salmos messiânico, que indica para a chegada do Messias, o qual os profetas, os reis, homens do Antigo Testamento almejavam por este momento da chegada do Messias, e ao mesmo tempo trazer uma libertação ao homem. E neste salmo, o salmista, ele começa dizendo que ele estava admirado e impressionado com a criação, com a organização, com as obras das mãos do Criador. E ele fala das estrelas, ele fala da lua, ele fala do firmamento. Ele, por questões óbvias,
ele não cita aqui o sol, mas quando ele fala dos céus, obviamente é tudo aquilo que compõe os céus. Então aqui também está os céus, o sol e tudo o que existe no firmamento. E ele diz que está impressionado com a organização de tudo aquilo que Deus fez, da forma que Deus criou e da forma que Deus organizou todas as coisas. Porque é impressionante analisarmos que há uma teoria de que tudo surgiu de uma explosão conhecida na ciência como Big Bang, uma grande explosão. Do nada tudo se formou. E é interessante que é apenas uma teoria, mas a ciência ou alguns estudiosos tentam crer nisso, mas não tem explicação para isso. Porque é uma coisa muito simples, de que não existia nada, de repente há um contato de algo e existe uma explosão, e tudo que nós temos hoje, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, a terra, os planetas, as constelações, as galáxias, tudo está no seu devido lugar. Isto é milhões e milhões, infinitivamente milhões e milhões de vezes impossível de acontecer. Porque se você pegar, aqui nós temos a filhinha do pastor que se chama Ana, 3 letras, A-N-A. Pega o nome Ana, escreve e recorta letra por letra, as 3 letrinhas, joga para cima. Qual a possibilidade de cair o nome montado no chão certinho? Ana, 3 letras. Você pode viver a vida toda jogando essas letras para cima, talvez uma vez vai cair na ordem certa, apenas 3 letras. Agora você imagine as constelações, as estrelas. A ciência diz que existe mais estrelas no céu do que grãos de areias no oceano. Aliás, é 7 vezes mais estrelas no céu do que grãos de areias na praia. Agora, qual a possibilidade de tudo isso, através de uma explosão, se tornar organizadamente lindo como nós temos? A Terra não está 1 quilômetro mais perto do Sol e nem 1 quilômetro mais longe do Sol, porque se a Terra estivesse alguns quilômetros mais próximo do Sol, não haveria vida na Terra, pelo calor exorbitante. De outra forma, se a Terra estivesse alguns poucos quilômetros distante do Sol, também não haveria vida, só haveria gelo. Então a Terra está exatamente no local, está exatamente no ponto certo para que haja vida, para que haja abundância de tudo que nós temos, para que o ar seja o suficiente, o oxigênio, a água para nossa sobrevivência. Você lança uma semente na terra e ela produz, porque a terra está organizada, o planeta, o universo está organizado. E isto não foi por uma explosão, isto não foi por um acaso, isto é obra de um Deus criador, aquele que está entronizado e tem todo o poder. Ele controla o universo na palma da sua mão. Agora, é interessante que nós hoje, com a ciência, com a tecnologia, com a internet, com tudo que nós temos à nossa disposição, é fácil nós olharmos e termos essas informações que eu estou falando. Agora, Davi, os homens do mundo antigo, não tinham o que nós temos.
Eles não imaginavam chegar aonde nós chegamos, possuir o que nós possuímos, viver o que nós vivemos, andar com os carros que nós andamos, viajar da forma que viajamos. Eles não passavam na cabeça deles. Mas ao mesmo tempo Davi, ou os profetas, homens do Antigo Testamento, olhavam para o céu e ficavam admirados com a obra da criação de um Deus extraordinário. E o Davi, o salmista, começa dizendo: Senhor, quão admirável é o teu nome, e em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ele vai falando, e quando chega no verso 3, ele diz assim: quando eu vejo os teus céus, obra das tuas mãos, ou dos teus dedos, como a minha versão, a lua, as estrelas que preparaste. Aí ele diz assim: ao mesmo tempo eu olho para a minha pequenez, eu olho para a minha insignificância, porque a terra é o menor dos planetas. A terra é milhões de vezes menor do que o sol, milhares de vezes menor do que a lua. A estrela menor que existe no firmamento, e que a gente olha e vê a luzinha dela até apagada, é porque a luz dela nem chegou na terra ainda. Ela é milhões de vezes maior do que a terra. Agora imagine o tamanho desse planeta chamado Terra, onde 70% é água, e ali algumas poeirinhas, e um pontinho de pó daquele é eu e você. E ainda alguém chega e dá carteirada dizendo: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Aí o salmista, o grande rei Davi, mestre nos salmos em Israel, ele olha e diz: eu vejo as obras das tuas mãos, eu vejo a tua grandeza, eu vejo aquilo que o Senhor criou, da forma que o Senhor fez, e do mesmo tempo eu fico olhando: quem é o homem mortal? O que sou eu perto de tudo isto, para que o Senhor se lembre dele? Ao mesmo tempo ele olha para a misericórdia de Deus. O Senhor criou coisas grandes, o Senhor criou coisas magníficas. E o que o Senhor tem comigo? Um ser mortal. O Senhor não precisaria do homem, o Senhor não precisaria de mim, porque o Senhor tem milhões e milhões de anjos, seres perfeitos, que estão diante do teu trono dia e noite, eternidade a eternidade, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Nasce essa interrogação no coração e na mente do salmista, dizendo: por quê? O que o Senhor tem com um ser insignificante, com um ser mortal, para que o Senhor se lembre de mim? E ele diz: o que é o filho do homem para que o visites? O Senhor teria coisa muito mais importante para fazer ou para visitar, e o Senhor visita o homem. Um ser que de manhã diz: Senhor, eu te amo, à tarde está no pecado, à noite diz: eu não quero mais nada com Deus. O que o Senhor tem com esse ser mortal e insignificante? Ele não sabia, mas é algo chamado misericórdia. É a bondade. Nós não estamos aqui nesta manhã porque somos bons, porque somos melhores, porque somos queridinhos. Nós estamos aqui porque a misericórdia dele nos alcançou. É só pela misericórdia.
é só pela graça. E o que é o homem para que o visites? E para nós meditarmos, eu queria falar de algumas maneiras pelas quais Deus visita o homem. O porquê e como Deus nos visita. Eu pediria ajuda dos nossos irmãos ali. A primeira maneira que Deus visita o homem é vindo Ele mesmo até nós. Daniel, no capítulo 7, verso de número 9. Daniel tem uma visão. Daniel vê algo extraordinário. E diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça eram puros como a lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas de fogo eram ardentes. E continua, olha só: um rio de fogo saía ou manava de diante dele, milhares de milhares o serviam. Apocalipse diz miríades de anjos. Segundo os cientistas matemáticos, dizem que este número de miríades, milhares de milhares, é aproximadamente 100 milhões vezes 100 milhões de anjos que estão diante do trono dele para o servir. E Daniel tem esta visão, ele diz, e eram milhares de milhares que o serviam. Como o serviam? Em adoração. E miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Por que Deus dá esta visão a um homem mortal como Daniel? O porquê Deus se dá a revelar ao homem? Ah, pastor, é para que nós crêssemos que Deus existe. A Bíblia não faz questão nenhuma Deus tentando provar a sua existência. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia Deus provando, querendo provar ao homem que ele existe. Não, pelo contrário, ele chega através da boca do profeta Isaías dizendo: eu sou Deus, e fora de mim não há outro Deus que eu conheça. Operando ou agindo eu, quem impedirá? Ele não precisa provar, porque ele é. Ele não precisa convencer que ele é Deus. Crendo nós ou não crendo, ele é Deus. Deus não precisa da nossa fé para ser Deus. Deus não precisa que eu e você creia nele para que ele seja Deus. Deus não precisa nem que eu e você diga que ele é santo para ele ser santo. Ele é, a santidade faz parte da sua essência. Eu vou dizer algo aqui que talvez alguém pode até se escandalizar. Nós já passamos de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. 8 bi no planeta. É muita gente. Mas desses 8 bi, e segundo alguns estudiosos, entre os que nasceram desde a criação e morreram até hoje, já passou desse número de pessoas vivas mais de 4 vezes. Então é muita gente. É muito, mas desde a criação, desde Adão, desde o primeiro homem criado, que Deus criou e o homem se multiplicou, se desde o primeiro que nasceu até o último que morrer, ninguém
reconhecer que Ele é Deus, muda alguma coisa? Ele continua sendo Deus. Se ninguém se reunir em um templo, em uma igreja ou em algum lugar para adorar o nome dEle, diminui a grandeza dEle, Ele continua sendo da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Porque Ele é Deus. A Bíblia diz: de eternidade a eternidade Ele é Deus. O que é eternidade? Eternidade é o que não tem começo e não tem fim. Não tem começo e não tem fim na nossa ótica. Não tem começo e não tem fim na nossa lógica humana, mente limitada de ver as coisas. Para nós, eternidade não tem começo e não tem fim. Não tem começo e não tem fim para nós. Mas a eternidade para Deus começa em Deus e termina em Deus, porque Ele diz: de eternidade a eternidade Tu és Deus, diz o salmista. Aliás, profeta Isaías profetizando, dizendo: e Ele será chamado Pai da eternidade. Não é Ele que existe por causa da eternidade, é a eternidade que passou a existir, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é antes da eternidade. A primeira forma que Deus se revela, que Deus nos visita, é vindo Ele mesmo, como Ele deu essa demonstração e permitiu que Daniel visse, permitiu que Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor entronizado, e o seu séquito, a sua vestimenta, a orla dos seus vestidos enchia todo o tempo, enchia a terra, preenchia todos os ambientes vazios. E ele diz: eu vi querubins que tinham 6 asas, que voavam diante do seu trono. E esses querubins diziam uns aos outros, não diziam nem para ele, mas diziam entre eles, uns aos outros, apontando para ele, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele se dá a conhecer, Ele se dá a revelar, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Qual a segunda forma que Deus visita o homem? Isaías 48:16, ou o mais conhecido João 3:16, através de Jesus Cristo. Ele nos visitou através do seu Filho. Quando no seu nascimento a mensagem já era paz na terra, hosana nas alturas e paz na terra, ou seja, glória seja dado a Ele e paz entre os homens, porque o Senhor visita a terra através do seu Filho. Ele nos visitou através do seu Filho, porque Deus amou o mundo ao ponto de entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos visitou vindo em carne, Ele nos visitou abrindo mão da sua glória, Ele nos visitou através da obediência do seu Filho, e Ele esteve entre nós, comeu das nossas comidas, bebeu das nossas bebidas, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas necessidades. Deus, irmãos, na sua essência, Ele não conhece dor. Deus, na sua essência, não sabe o que é canseira física, porque Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não sente frio,
Deus não sente dor, mas como que Ele entende quando nós dobramos o joelho e dizemos: Senhor, eu não aguento mais de dor. Se Deus não conhece dor, como que Ele conheceu as nossas dores? Através do seu Filho Jesus. Através de Jesus, Ele conheceu as nossas dores, Ele conheceu as nossas necessidades, Ele sabe o que é se cansar, porque a Bíblia é explícita em dizer: e Jesus chorou. Deus não chora, mas Jesus chorou. Deus não se cansa, mas a Bíblia diz: e Jesus, fadigado, entrou num barco e retirou-se para descansar. Quando Ele entrou no barco, Ele dormiu. Deus não tem sede, mas na cruz, o Deus encarnado disse: tenho sede. Ele nos visitou através do seu Filho Jesus. Como Deus visita o homem? Enviando o seu Espírito Santo. João 16:7, se puder colocar, meu filho. João 16:7, olha o que diz. É a forma que Deus nos visita. E eu vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vô-lo enviarei. É Ele que nos visita nesta manhã. O Espírito Santo está aqui, Ele está bem aí no seu lado. Talvez você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo, mas você pode senti-lo aí no teu lado nesta manhã, acalentando o teu coração, derramando bálsamo sobre as feridas e dizendo: eu estou aqui, eu estou ao teu lado. Se você puder nesta manhã fechar os teus olhos, levantar as mãos aos céus e agradecer a Ele por ter enviado o Espírito Santo para estar conosco. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Você não está só, minha irmã, você não está só, meu irmão. O Espírito Santo que visita o homem, Ele está no teu lado te dando forças, está no teu lado te dando ânimo, está no teu lado te dando alegria, fortalecendo o teu coração nesta manhã. Ele nos visita enviando os profetas, como em Atos capítulo 3 versículo 21, carta aos Hebreus capítulo 1 versículo 1. Se puder colocar Atos 3, 21, só para nós. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Deus sempre se comunicou com esse ser mortal. Deus sempre se comunicou com nós, mesmo sendo insignificante, Ele se preocupou conosco. A grandeza de Deus é extraordinária. Eu lembrei de um texto aqui, deixa eu ver se eu encontro. Isaías, se não me engano, é 65. O 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. É extraordinário, irmãos.
um Deus como o nosso Deus, um Deus como o nosso Deus, trabalhar por alguém tão ruim como nós somos, um ser complicado que é o ser humano. Eu sempre digo, irmão, o problema da igreja é só as pessoas que estão dentro dela. É interessante, porque pessoas dão problemas, pessoas são problemáticas. Imagine, irmão, num casamento é só duas pessoas, tem problemas. É só o homem e a mulher, eles brigam, discutem, só duas pessoas. Agora imagine aqui, que família diferente, problema diferente, tratativa diferente, aí se reúne todo mundo aqui para viver em comunhão. É problema. Mas tem um pai que olha e conhece o problema e sabe tratar cada um individualmente. Se não é Deus, irmão, não existiria igreja, não tem como. Jesus, ele é extraordinário porque ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Porque quando Jesus disse eu vou edificar a minha igreja, não é porque não tinha igreja não, já tinha. Tinha a igreja de Herodes, já tinha a igreja de César, já tinha a igreja dos filósofos, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, já tinha a igreja de Buda, já tinha a igreja de Maomé, que eram antes de Cristo. Porque igreja é eclesia, é tirados para fora. Qualquer grupo de pessoas que saíssem para a praça para discutir sobre filosofia, sobre religião, sobre qualquer coisa, sobre política, ali estava uma igreja. Então Jesus, olhando para aquele monte de igreja que havia, ele diz: não, eu vou edificar a minha igreja. Alguém poderia dizer: mas Senhor, por que o Senhor não manda nós para a igreja dos mormons? Porque os mormons eram antes. Por que o Senhor não manda nós para a igreja dos maçons? Por que o Senhor não manda nós para a igreja de Sócrates, de Platão, que são pessoas inteligentes? Ele: não, eu quero criar a minha igreja, porque lá, para entrar nessas igrejas tem que ser muito sábio, tem que ser inteligente, tem que ser pessoas polidas. Mas eu vou criar a minha igreja, vou pegar pessoas semi-analfabetas, pessoas ignorantes, pessoas que às vezes a sociedade rejeitou, que está caído na sarjeta, bêbado, drogado, prostituído. Eu vou pegar essas pessoas, eu vou limpar com o meu sangue, eu vou purificar, eu vou salvar, libertar e vou fazer a minha igreja. E a minha igreja é diferente: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Irmão, a igreja é o maior milagre que existe na terra hoje. Um dia eu conversando com um especialista em finanças, ele disse assim: para qualquer pessoa da área da finança, a igreja é uma instituição falida. Porque você pega alguém que trabalha aí, um CEO de uma grande empresa, de uma multinacional, vem administrar as finanças da igreja. A primeira coisa que ele chegar o dia primeiro e falar assim: quanto nós temos em caixa? Aí eu vou falar assim: 0,0. Quanto temos para pagar? Aqui, 500 mil. Então está falido. Não, espera chegar o dia 30, que nós vamos lhe apresentar tudo pago e tudo zerado de novo. Aí ele não entende, porque primeiro tem que ter o caixa, tem que ter a reserva, para depois você comprar. Ele falou: vocês são malucos. Mas é por isso que Jesus diz: a minha igreja será diferente. A minha igreja vai confundir o inferno, vai confundir a política, vai confundir a ciência. É por isso que Jesus ama a igreja. Irmão, a gente sai do trabalho às vezes cansado, fadigado, vem para a igreja arrebentado, dizendo: hoje é o último dia. Aí chega aqui e começa a cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer ela eu vou proclamar. Aí a tristeza vai desaparecendo, a canseira vai embora, a dor você não lembra mais, e de repente a lágrima corre. Você sai daqui dizendo: Jesus, que culto foi esse? Meu Deus, eu amo meu Jesus. Esqueceu de tudo. Jesus faz assim porque a igreja dele é diferente. Quando ele visita a sua igreja,
Olha como Deus é extraordinário, irmão. É um Deus que criou tudo. Quando o meu menino estava com 5, 6 anos, o mais novo, ele foi internado, ficou uma semana internado. Eu aí saindo do hospital, indo no carro, ele no banco de trás, falou: pai, estava pensando, nós não vamos morar no céu. Quem cuidava deles era uma família Testemunho de Jeová. Eu falei: estão discipulando ele. Eu falei: mas por quê? Ele disse: porque Deus é maior do que o céu. E se Deus é maior do que o céu, então é o céu que está em Deus. E se nós formos morar no céu, automaticamente nós estamos morando em Deus. E eu olhei e falei: ele está certo. Porque no livro dos Reis, quando Salomão está construindo o templo, Deus olha e diz assim: o que é essa casa para que eu habite? Nem esta casa, nem a terra, nem o céu, nem os céus dos céus é capaz de conter a minha glória. A Bíblia diz que ele está assentado acima dos céus. A terra é o escabelo dos seus pés. Deus se assenta no céu como se fosse só um trono. Para você ter uma ideia de como que é você trabalhar o dia todo, chegar em casa cansado, você quer sentar no teu lugar, na tua poltrona, em alguma coisa, no teu sofá, e o que você faz? Você puxa algum negócio, um banquetinho, uma banqueta, que chamava, não sei se como é que é aqui, mas na minha época chamava de puff, né? Para você descansar o pé. A terra é o puff de Deus. Deus se assenta no seu trono, puxa a terra assim e põe para descansar os pés. A grandeza de Deus. Mas olha, um Deus tão extraordinário que diz Isaías 66, verso 1: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? O 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Quem é, irmão? O aflito, o abatido de espírito e o que treme. Essa versão aí também, vamos ler da minha aqui, irmão. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Eu olharei para o pobre, para o abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Um Deus grande, dentro da ótica humana, um homem grande, um homem poderoso, ele anda com o miserável? Não, ele vai andar com o poderoso. Um grande chefe de estado, ele vai andar com um morador de rua na condição? Não, ele vai andar com outros chefes de estados. Mas Deus está dizendo assim: eu criei todas essas coisas, eu formei todas essas coisas, mas para quem eu vou olhar? Eu vou olhar para o pobre, eu vou olhar para o necessitado, eu vou olhar para o abatido de espírito e para aqueles que temem e tremem diante da minha palavra. Quantos aqui temem a palavra dele? Então ele está olhando para você, os olhos dele estão fitos na tua casa, está fito na tua família, os olhos dele estão diante de você. Para nós encerrarmos, Deus nos visitou através da sua própria visita, através do envio do seu Filho, através do seu Espírito Santo, através dos anjos, através dos profetas, e ele nos visita através de sonhos, através de visões. Deus pode se revelar ao homem, Deus pode se revelar a você. Eu tenho um grande amigo, e vocês conhecem muito bem ele. Se não me engano, a primeira vez que ele veio aqui no setor, eu que trouxe ele. O templo lá estava em construção, o pastor Paulo Locatelli. Estará conosco, inclusive, nesse mês, na última quarta-feira, dia 29, ali na sede.
28 ou 29, é a última quarta, ele estará conosco. E sempre conversando com ele, eu conheci muitos pastores ali da África, e ele, aonde o islamismo impera, o ceticismo impera, o satanismo impera, tem pessoas que eles não querem ouvir falar de Jesus, não querem ouvir falar de Deus. Então o que está acontecendo com eles? O próprio Jesus está se revelando a eles, através de sonhos, através de visões, e eles estão tendo uma experiência singular, particular com Deus. Talvez nesta manhã você tenha alguém na tua casa, na tua parentela, na tua família, ou no teu trabalho, que parece ser impossível essa pessoa chegar até Deus, mas o Senhor pode se revelar a eles. Ajuda lá, Samuel. Ele pode se revelar a você. Ele se revela aos teus filhos, ele se revela ao seu marido, ele pode se revelar à sua esposa, ele se revela no meio da tua parentela. Não desista da tua casa, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus filhos. Continue buscando, continue clamando, porque Ele é um Deus que visita o homem. E Ele nos visita aqui nesta manhã. Se você recebe esta palavra, fica de pé, nós vamos orar. Se você clamar, se você buscar a presença dEle, feche os teus olhos neste momento. Talvez você está vivendo uma crise existencial do teu relacionamento com Deus, do teu relacionamento com o Espírito Santo, dizendo: Deus se esqueceu de mim, há tempo eu não sinto a presença de Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas nesta manhã, sinta o Espírito Santo te abraçando. Fecha os teus olhos, sinta o Espírito Santo te abraçando e dizendo: eu sempre estive aqui. Sinta o Espírito Santo de Deus acalentando o teu coração, a tua alma. Gemidos. Com gemidos que palavras não posso me explicar, os olhos eu fechados. elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter poder. Ainda que
comunhão, por este momento na meditação da Tua Palavra. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos visita. O Senhor tem nos visitado, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos dado ânimo, o Senhor tem nos dado força, o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui nesta manhã. Guarda, Senhor, a cada família desta igreja, guarda cada família nesse setor, guarda, Senhor, a cada obreiro, a família do pastor Ivan, guarda, Senhor, a casa de cada um dos teus filhos, guarda, Senhor, a família dos teus servos, cerca com a tua presença. A ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.